o que é a infertilidade? Explica direitinho aí para não ficar nenhuma dúvida e por que acontece. Bom, do ponto de vista conceitual, Sim. A gente considera a infertilidade uma dificuldade de ter uma gravidez espontânea, né, após 1 ano. Então, estatisticamente é normal às vezes demorar até 2 anos para engravidar, mas é um conceito porque a grande maioria dos casais conseguem essa gestação espontânea até o 1º ano. Então, do ponto de vista de definição, é o que a gente considera. E para você, doutor? Eu acho que está bem colocado e a gente deve, dentro desse conceito, a gente tentar adequar também questões vinculadas à idade, talvez hoje nos principais desafios. Sim. Aquela paciente jovem, eventualmente a gente pode dar para ela, às vezes, 2 anos de tentativa, infelizmente o que talvez a gente não possa estar proporcionando para aquela paciente acima de 38, por exemplo, 38 anos, onde a gente deveria pensar talvez em 6 meses. Então é não ficar com essa questão fixa de 1 ano só, embora teoricamente seja isso que a gente aceite hoje em dia, né? Paciente jovem, 2 anos, paciente chegando perto dos 40 anos, 6 meses. Eu acho que isso é um alerta importante, vinculado à idade. Nós temos alguns marcos, que é a idade, conceitualmente, com 35 anos a gente sugere investigar, após 6 meses. Né? Acima de 35, abaixo de 35 1 ano e acima de 35 com 6 meses. Porque a gente orienta assim, o fato de investigar não significa que ela não conseguirá espontaneamente, mas é tal como o Gustavo falou, o tempo é muito importante. Então a gente tem essa questão do relógio biológico, após os 35 anos você tem um decréscimo da taxa de fertilidade, com acentuação, cresce muito após os 37 anos de idade, você tem uma aceleração muito rápida dessa perda, né, da fertilidade. Então, realmente, tal como o Gustavo falou, após 35 anos de idade, a gente aguarda apenas 6 meses para já fazer os exames e identificar se existe ou não algum fator. Né? E quais são esses exames, doutor? Quando chega uma pessoa no consultório, quais são os exames? Isso, o que é muito importante primeiro entender é a abordagem sempre é do casal. Sim. Uma coisa, né, Gustavo, que a gente certeza. Convive muito, é porque às vezes a moça vai para um lugar, o marido para o outro. Na verdade, para a gente ter uma gestação, a gente precisa do casal. Então, sempre é importante, a abordagem é do casal. Então, tem alguns exames que a gente faz na esposa e alguns exames do marido. Basicamente, no homem é o espermograma, né? A análise do sêmen. Na mulher, a gente faz algumas dosagens hormonais, a gente dá uma olhadinha no ultrassom para ver se os ovários estão normais, se o útero está normal, e uma avaliação da trompa, que é um raio-x, que a gente faz. Mas é sempre importante, né, Gustavo, essa abordagem do casal, né? E pode acontecer muito da mulher achar, às vezes, que o problema está com o marido e o marido, vice-versa, achar que o problema está com a mulher. Acontece muito, né? Mais fácil, eventualmente, tentar jogar para o outro. A gente sabe que hoje é mais ou menos meio a meio. 40% só a mulher, 40% só o homem e 20% para ambos, né? Entendi. Eu acho que essa abordagem em conjunto faz com que a aceitação e que o compartilhamento das responsabilidades sejam mútuas. Entendi. É importante considerar também a questão da idade para o homem. Hoje a gente percebe que com a questão do estresse da vida, dos embutidos, o homem vem apresentando cada vez mais também problemas vinculados à sua fertilidade. Entendi. Com taxas até alarmantes, chegando a 25% após os 40 anos. Então, muitas vezes o homem acha que porque ele está potente, ele tem um esperma de grande quantidade, ele é capaz de gerar um bebê de forma espontânea. Entendi. Né? Então o senhor está dizendo aí que a qualidade de vida do homem, ela influencia assim como da mulher, né? Com alimentação certeza. E tudo, né? Agora, você colocou bem a questão aí dos exames, o Sandro colocou, mas a gente tem que deixar claro que o papel do ginecologista básico, ele é importante em orientar a paciente no tempo, naquele exame de rotina, não só o Papa Nicolau, o exame de mama, os exames complementares, mas fazer aquele exame físico bem feito, tentar fazer com que ela possa proteger, rastrear algumas coisas que possam eventualmente ser causas de doença, por exemplo, cólica menstrual vinculada à endometriose, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho. Então, o ginecologista geral, ele tem um papel importante nessa abordagem inicialmente. Entendi. Agora, a endometriose e os ovários, né, os miomas ovarianos, eles também têm aí uma correlação com a questão da infertilidade? A endometriose é um dos fatores, né, que podem causar a infertilidade do ponto de vista mecânico, né? Pode alterar a pelve, né? Ou seja, vai obstruir a trompa, ou causar um processo inflamatório tubárico e vai impedir ou dificultar a gravidez. A questão dos ovários é mais... você deve estar falando sobre os cistos foliculares, que são o chamado síndrome dos ovários policísticos, né? Sim. Entender que isso é muito comum em moças que não têm ovulação frequente, ou seja, o que a gente chama de anovulação crônica, ou seja, não ovula todos os meses certinho. Então, essas moças, na verdade, elas não têm muito a infertilidade, porque elas podem ter uma dificuldade de engravidar pelo fato que elas não menstruam todos os meses. Então, se você usar uma medicação, se ela por algum motivo, perda de peso ou algum tratamento específico, voltar a ovular
regularmente, ela vai ter a sua fertilidade preservada, né? Ou seja, mantida, né? Então, entender que o tal da síndrome dos ovários policísticos, ela é uma confusãozinha que se faz, porque diversas situações podem causar o ovário com esse aspecto, né? Mas o principal a questão da falta de ovulação, né? Repetida, ou seja, não ovula todos os meses certinho. E o ovário fica com esse aspecto. Mas a causa não é ovariana, o ovário é a vítima, né? Existe um motivo que faz com que a pessoa não ovule regularmente e o ovário assume esse aspecto. Entendi. Agora, neste caso, doutor Sandro, qual que é o tratamento? Bom, os tratamentos, basicamente, eles se dividem em 3 grupos, assim, a gente pode falar, o resto é variação. Sim. Um são os tratamentos de baixa complexidade, em que a gente faz a indução da ovulação, são, por exemplo, essas questões de moças que não ovulam todos os meses, né? Então, são tratamentos muito simples, né? Em que o próprio ginecologista resolve na grande maioria das vezes, né? Que é uma indução da ovulação. O segundo tratamento também a gente chama de baixa complexidade, que é a inseminação. Ele é exatamente igual à indução da ovulação, só que ao final do tratamento, a gente faz um pequeno preparo no sêmen e introduz o sêmen na cavidade uterina. Então, esse está aplicado para situações simples, de problemas seminais muito simples. E o terceiro tratamento é a fertilização in vitro, em que a gente faz todo o processo, né? Desde a captação do óvulo, a fertilização e a transferência do embrião já pronto, vamos falar assim. Entendi. Agora, o doutor Gustavo, quais são as causas ginecológicas mais graves que levam à questão da infertilidade? Vamos enumerar aí. De certa forma, o Sandro colocou bem. Geralmente são vários fatores. Geralmente são causas multifatoriais. As principais, por exemplo? Então, eventualmente, a gente pode ter algum problema uterino. Desde uma infecção, uma endometrite, uma infecção no interior da camada do endométrio que reveste o útero, problemas na parede desse útero, adenomiose, miomas em alguns casos. Entendi. Problemas na trompa, na questão da passagem dela, da permeabilidade, problemas ovarianos e, eventualmente, o problema da endometriose que consegue atuar, de certa forma, de modo sistêmico, um pouquinho de tudo, modificando, às vezes, a anatomia também. Então, em função do número de problemas ou do local do problema, é que a gente vai lançar a mão daquilo que a gente tem. Desde um acompanhamento, uma indução, uma inseminação, uma reprodução assistida com a fertilização in vitro e até mesmo técnicas de doação, quando tiver indicação aí dentro da legislação vigente aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.